Hello, everyone. Good afternoon, good morning, good evening, wherever you're joining us today. Thank you for being part of us in this information session on IPDET Nairobi and the African School of Evaluation, ASE 2025. My name is Caleb Ayong, and I'm the communication specialist for the African Evaluation Association, AFRIA. It's a great pleasure to welcome you to this session. Of course, we all know that there is a lot happening in the world of evaluation this month of in the month of November. Before we get into everything we'll be discussing today, I would like to let our listeners, or those of you who are here with us, let you know that we have this session in English and French and in Portuguese. And I'm going to let one of our French interpreters tell you just how to get interpretation services, which will be activated in just a moment. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette session. Nous aimerions vous informer que vous avez les services d'interprétation qui sont disponibles en français et en portugais. Donc, pour accéder aux services d'interprétation, vous trouverez, une fois que ce service est activé, le globe à droite en bas de votre écran. Lorsque vous cliquez sur cela, vous verrez option interprétation et vous pourrez choisir la langue de votre choix. Merci. One of the Portuguese interpreters to please give us this in Portuguese before we activate interpretation, please. Boa tarde, caros participantes. Estamos prestes a arrancar e existe interpretação nas três línguas, isto é, inglês, francês e português. Portanto, daqui a instantes vão soltar os painéis e assim cada um pode escolher a língua da sua preferência. Obrigado pela atenção. Okay, there we are. Thank you very much and welcome to this information session. So, I am not going Muito obrigado e sejam bem-vindos a essa sessão de informação. Não vou trabalhar só, tenho meus contemporâneos e depois vão me assistir. Thank you so much, Caleb. Like Caleb mentioned, my name is Talita. Muito obrigado, eu sou Marita, da FONAfrica. Tenho muito prazer de estar aqui e é um momento importante. Nós vamos ter dois eventos a acontecerem aqui no nosso próprio país e vamos a partilhar tudo quanto está a acontecer convosco. Temos panelistas e vocês vão saber tudo sobre a formação e também todas as atividades. Sem mais demora, vou simplesmente falar dos facilitadores que estamos a prever. Quero apresentar alguém que não precisa de introdução, o Dr. Michel Dacor, que realmente fortaleceu a capacitação no continente, que é para assegurar que as vozes africanas fazem parte das vozes mundiais. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Talita. Muito obrigado, Caleb, pela organização deste webinário de parceria com Global Iniciativa Mundial, apresenta duas iniciativas maiores de capacidade de avaliação no continente. Trata-se de IPDET, que vai organizar
a sua primeira edição em Nairobi neste ano e a Escola Africana de Avaliação, que também que realiza a sua primeira sessão em Ghana, Accra. A capacitação e a avaliação foi o ponto crucial para a África como organização continental e organização fronteira que se ocupa de fortalecimento de capacitação no continente. Nós queríamos contribuir e desempenhar um papel preponderante neste domínio. E como é que vamos fazer essencialmente para chegar a esta organização? Como primeiro elemento de primeira linha, o nosso papel não é de elaborar programas de formação, mas trabalhar de parceria com organizações que já elaboraram essa perícia e que estão já no programa de fortalecimento de capacidade no continente. Trata-se para nós de juntar os esforços, que é para assegurar que as várias iniciativas trabalhem em sinergia e colaborem todos para a felicidade da avaliação na África. Daí essa iniciativa de global, que é para apoiar a primeira edição em Nairobi, Quênia, e também para nos acompanhar essencialmente para lançar a primeira edição na Escola Africana de Avaliação. Também, como organização dos pontos chaves a acentuar é que vai assegurar que todo o programa de formação desenvolvido no continente sejam, quer dizer, uma porta e integrem abordagens africanas de avaliação aqueles princípios que defendemos. E por esta iniciativa, eu queria agradecer Gia, que na sua parceria decide de ter uma ação muito importante no continente africano e também através da Escola Africana de Avaliação, lá que temos parceiros que vão intervir, em particular TFA, África Brasil, a Francofona África e também Lusofona África, a Escola Nacional de Administração Pública do Canadá. Queria agradecer a todos os parceiros que facilitam essa formação. Quer dizer, Mastercard Foundation, que é o nosso parceiro principal. E também DEVAL, da Alemanha, que também apoia esta primeira edição da Escola Africana de Avaliação. Temos a Fundação FOD, que é outras fundações atlânticas, etc., nesta iniciativa. E isto se realizará de parceria com a Universidade de Ghana e também o Instituto dos Estudos Africanos, que se localiza no interior da mesma universidade. Agradeço a todos aqueles que estão a cooperar para realizar essa primeira edição. Não podia terminar estas palavras sem agradecer àqueles que vão livrar essa formação, os parceiros que vão oferecer a formação. Quer dizer, trata-se de UA, Instituto de Pesquisa, TOAI, quer dizer, uma formação internacional sobre avaliação do impacto, Chave Francofona na África, sobre o uso, a utilização, construção de sistema de avaliação da administração pública, Escola de Administração Pública, que também vai incidir sobre métodos e também sobre a equidade e também, finalmente, Lusofona África, que vai formar em português. Portanto, agradeço a todos os parceiros e todos aqueles presentes que participam nessa reunião e todos os parceiros que vão intervir. Desejo excelente sessão e bons ventos para o futuro do continente africano. Obrigado a todos.
President of Obrigado, Dr. Bravo. Association, and AFRIA being one of E the a FIA organizations leading é uma das the training we have. organizações, The second of these trainings is IBDET, and IBDET is a brainchild of e também GEI, the temos Global IDET, que é Training Initiative, o whose filho communication and knowledge management lead, da Patricia mesma Coca, is joining us iniciativa, here. Patrícia Cocá, que vai tomar a palavra então para Thank you, explicar Caleb, mais and thank sobre you. isso. Very, Obrigado, very Caleb, happy to be here obrigado. today. Estou muito Thank you feliz for the em estar invitation. aqui. Obrigado pela I'm Patrizia convite. Coca. I lead the communication and knowledge Sou management team Patrícia at the Coca, GEI. sou And chefe just da equipa for no everybody, GIA, reminder, the e GEI só para is lembrar all que about GIA strengthening national energy trata systems, de which we do sistemas through nacionais, our implementing o que nós partners, fazemos which are the através CLIA de parceiros centers. de You already heard implementação, about them, desde os some of them, centros, IPTET and ENAP. e também IFPET e Today, INAP. I wanted to focus on why I'm Hoje really vou excited to focalizar talk about sobre capacity por que development que and estou why it muito matters so much entusiasmada. for M&E. So I wanted to share with two quick Só para stories partilhar that, in my duas opinion, histórias show the power rápidas of que, na minha strong opinião, evaluation systems. demonstram o The first poder story da comes from Jamaica. sistemas The de country avaliação. was struggling with Primeiro, gang violence Jamaica, que and lutava tried contra a the usual violência da approaches: rua e education adotava programs, as job training. abordagens, But educação, when the formação Caribbean profissional, Policy Research Institute mas trained quando o Clear Lake Instituto evaluated this começou a intervention, aplicar they outra found something forma, surprising. e It was encontraram minimal uma impact coisa on crime reduction. surpreendente. Quer So this dizer, teve evidence o led impacto mínimo sobre Jamaica a to baixa de completely crimes. shift strategy Quer and dizer, focus on tiveram que mudar de dismantling gangs estratégia in para addition desmantelar to os having a social gangues program. e também As a para resolver os result, problemas crime rates sociais. O dropped because resultado, they used data to quer guide their dizer, a decisions. taxa de criminalidade baixou Another story that I want drasticamente. to bring to your Outra attention história que eu today vou levar comes à from the vossa other side of the atenção globe, from India, vem do from the outro state lado, of Tamil Nadu. que é da Índia, o Tamil estado de Nadu Tamil is Nadu. facing Tamil a problem Nadu with aging enfrenta population. problema com a It is população expected que to está a rise envelhecer, substantially in a few decades. e So isto the vai government needed to continuar a to do and progredir. how was the E o situation at the governo moment. também estava So in preocupado com essa 2019, situação. they launched an Em LW survey 2019, lançaram supported by Clear estudo South Asia, a apoiar o Criar Inderit is one Estratégia, of the GEI partners, e and the findings were as quite eye-opening. conclusões foram muito 14% of elderly live alone. instrutivas. Quer dizer, para Many viver of them, longa most of them were vida, women a facing maioria eram economic mulheres hardship. que There were enfrentavam gaps in dificuldades pension payments econômicas, and so forth. haviam lacunas So na based on the escala de evidence, they pagamento, established com base elderly nas resource provas, centers e and increased estabeleceram funding. They even centros developed a comprehensive e senior citizen elaboraram policy. políticas para a So why I cidadania. mention this? For me, Por the que é que key está a point is mencionar? that both O the ponto breakthroughs principal é were happened que because each este country avanço had aconteceu invested porque os already países in building M&E investiram capacity to para produce construir, evidence. para reforçar as capacidades. So I'm very excited to Sendo hear assim, that fico muito in November, entusiasmada Nairobi para will ver que em host these novembro two trainings. Nairobi vai albergar a And formação, thanks to our donors, e the graças GEI is aos providing doadores scholarship GI, que vai for the program so that proporcionar financial bolsas barriers will not keep e qualified para people away. ajudar a But levantar as barreiras IPTET is not the only financeiras. program you'll hear about E today. se ASE for is o the other único one. programa, And será they all share something important. mostrado hoje, They are assim como investment os in human outros. capital that Quer dizer, create há investimento ripple em capital effects. humano, criação We de believe in efeito the de, GEI that when we quer train one dizer, evaluator, the expansão. person returns Quer home dizer, and trata-se transform how the de organization formar makes um decision and avaliador, allocate resources. isto vai And it's a transformar a multiplier tomada de effect. decisão da organização, So e for o us, efeito capacity então development vai is se essential. alargando. And this is the reason E é por why esse in motivo 2024 que em alone, we supported 2024 training of over apoiamos a 2,800 formação people de mais worldwide de 2.800 and pessoas each através do became an agent mundo, for change in their country. e se transformaram em agentes de So formação I nos seus want to be respectivos short, países. so I will stop here. Bom, vou ser breve, But portanto this is paro por to aqui. tell you that Mas isso é para vos capacity informar building is part of the que a GEI's capacitação broader faz vision parte of da building a visão global do GI, ecosystem where que é para evidence-based construir um decision-making ecossistema becomes mundial normal baseado na and not tomada de exceptional. decisão,
when we strengthen our E quando monitoring and evaluation reforçamos systems, we strengthen monitorização, democracy itself, ensuring reforçamos a public própria resources work democracia. effectively and that the Asseguramos citizen que voices os fundos are heard. públicos serão So our aplicados support for the Nairobi com training is part of a making that vantagem, vision real. e a formação de Thank you so Nairobi much for vai your abrir attention mais os and nossos thank you olhos. to Obrigado pela Michelle atenção and to Caleb and e de Talita and partilhar, Alice Thalita, for allowing me outros, to be here por ter today. me permitido estar convosco hoje. Thank you so much, Patricia. Muito obrigado, Our Patrícia. next speaker O is my próximo former boss, so I'm really interveniente, o excited meu to be introducing antigo her. patrão, She a is now head of patroa, program at chefe de IDET, Dr. programas na Candace Moka. IDET, a Over doutora to you. Candace Moka. Thank Tenha a you so palavra. much, Talita. That was Muito unexpected, obrigado, but lovely Thalita. to see Foi you. inesperado, mas Thank you fico so much for muito inviting feliz me here em today. vos rever. It would Agradeço be o remiss convite. of me not to say congratulations. Realmente, In fact, a huge congratulations eu não posso to AFRIA deixar de for dizer the African School of parabéns Deliberação. à Some Escola of you might know, Africana de but I Deliberação. have been on the AFRIA board a Alguns couple já of years ago. sabem que And I fazia think the parte subject do and the Conselho de conversation around how Administração can durante AFRIA alguns anos, start to e develop estamos a more, ver como é que a FIA a podia se stronger presence, I expandir think, on the African continent para in o terms resto of do capacity continente development. africano em termos de And capacitação. I think it's just such a wonderful E occasion for creio us to que celebrate é uma this kind of fruition. ocasião I think the maravilhosa vision and the para ambition that festejar AFRIA has had a has visão e a come to ambição fruition que a under the FIA tem, leadership para of my ver good que agora friend está a chegar a fluida Michelle. And we produção. are incredibly happy to E be agora part of estamos this muito celebration and felizes to a fazer take this parte information dessa session, show festa how we are e collaborating and making mostrar sure that como there is estamos a coherence colaborar e on the African assegurar continent when que all of us possamos as capacity avançar, development providers come together, especialmente hold hands, and reunir make sure that we can esforços provide the e best possible assegurar que services podemos to the evaluation community deitar of uma the base African muito continent. So it is forte para a indeed a comunidade moment de to celebrate. avaliação no continente africano. É um So just a little momento bit of a history festejar. about IPTET, who we are, Agora, uma and pequena then I'll talk a bit história about how we e came to depois have this como é que wonderful moment chegamos a of ser coming esse to momento African soil for the maravilhoso first de time. chegar ao solo So africano IPTET is pela one of the primeira vez. oldest and most É recognizable, I would say, training programs dos in programas evaluation globally. em It was avaliação actually através started do in mundo. 2001, so Aí iniciou em almost 24 2001, years ago, quer dizer, há in 24 Canada. anos atrás, And no of course, Canadá, our e colleagues seguramente from INEP are nós also present here, colegas had a very, que very estão close aqui relationship to presentes IPTET as well. se Even just across the reuniram, corridors quer from dizer, the nos original IPTET in Canada, corredores, at the dos Carleton University. corredores do And Canadá. I think since E creio 2001, que desde or not, I think I'm 2001, pretty sure that it's trained eu estou more than seguro 4,000 que individuals formamos in mais de evaluation 4 over that mil time frame. individuais And it's become a very na special space, avaliação, not just for neste training and prazo. professional development, E também but não also for apenas community formação, building. mas também para a And it construção has das become the comunidades. space where Tornou-se o stakeholders espaço and professionals em at a global que level as partes continue interessadas a also nível to mundial continuam collaborate a across colaborar continents, através in dos the institutions, continentes and e exactly as no interior das Patricia has mentioned, instituições. when you E train como one foi person, it's not mencionado, just training one quando person and formar then um it's finished. elemento, não In é fact, what só happens formar um outside of elemento, that is that collaboration mas multiplies, and the existe multiplier effect colaboração of that múltipla strengthens capacities in desta evaluation globally. capacidade And that is em exactly termos de what avaliação. IPTET has been E é por isso become. que IDE tem feito. It's very, very important, though, for an É muito organization that has been importante around também for para a a long organização time que existe to por be algum responsive tempo to changes that are happening in the de context and responder the a environment mudanças within que which it ocorrem no operates. continente e o It meio needs to ambiente em be que sensitive opera. to the realities Tem que of the current ser global context, sensível às which is necessidades rapidly do changing. And I think all contexto of us in the development atual, sector are e highly todos nós do aware setor de of the current desenvolvimento global crises estamos cientes related das to crises mundiais. obviously climate change being the most Gostaríamos, quer dizer, the mudança biggest thing, climática, and que é um the biggest grande one facing tópico giving us an existential que crisis as realmente humanity, está a but the chegar à other offshoots proporção of that de crisis crise, being e esta biodiversity crise loss,
está sempre a continuar, mas cada vez mais complexo, e ainda tem pobreza, perdas, e também a pandemia, e desde a introdução da ordem das ODS. Portanto, como avaliadores e os profissionais, temos que responder a estas mudanças, como transformar e mudar aquilo que nós fazemos. É precisamente isto que o IT está fazendo. Juntamente com doadores e parceiros, se questionou para saber se vai ficar muito pequeno, visto as mudanças, especialmente no plano mundial. Quer dizer, tivemos que examinar, assegurar que ter mais ênfase e acesso a reforço de capacidade. E, claro, com a GI e os parceiros com os quais nós analisamos a questão para assegurar que facilitamos acesso a um maior número de pessoas e, a partir desta parceria, elaboramos os planos. E temos a África Anglófona, que é o primeiro passo, é um esforço de colaboração, não simplesmente, quer dizer, atirar o problema no continente africano. Mas temos umas equipas que estão a trabalhar no conteúdo e nas bases da avaliação de base e o currículo que nós temos para assegurar que o contexto também seja pertinente ao continente africano. Temos duas equipas que trabalham juntas, temos uma equipa de facilitação de Bern e outra da África Anglófona e do continente vão constituir equipas que é para reforçar capacidades de avaliadores que vão reunir em Nairobi. Agora, estamos a olhar para a cooperação, para o futuro, a estratégia, e que vai permitir à África de fazer parceria com outras instituições, que é para melhorar acesso a reforço de capacidade de alto nível, e esta é a nossa ambição e objetivo. Muito obrigado pela palavra e desejo boa sorte e boa análise a esta reunião. Obrigado. O motivo de ter a África e ITER é que estes cursos são complementares. E mesmo que ela acaba de falar de IBET, e depois vamos a ter o próximo interveniente da Escola Africana de Avaliação, que é um dos coordenadores, o Dr. Salah Bouyousi, que vai falar sobre quer dizer, os vários cursos. Assim, vocês podem dirigir as perguntas que tiverem, e depois vamos ter outros juristas também que vão intervir. Então, senhor Sala, tem a palavra. Obrigado, Caleb. Obrigado, colegas. Peço-lhe desculpas, estou a usar um novo computador e a câmera não funciona. Estou muito feliz em estar aqui hoje. O doutor realmente me informou sobre a Escola Africana de Avaliação e os colegas que estão a trabalhar nesta iniciativa. Há 23 anos, a África está a trabalhar a capacitar o continente através da organização de conferências, redes e partilha de informação e de conhecimento. Mas uma lacuna sempre ficou. A África necessita do seu próprio lugar para formar os avaliadores.
E é precisamente por este motivo que estamos a lançar a Escola Africana de Avaliação. Todos os governos e organizações africanos estão a pedir uma orientação da sua decisão, mas ainda temos fraquezas, por exemplo, não o número insuficiente de avaliadores, e tudo fragmentado e muita dependência sobre turística exterior. Isto custa dinheiro e também a fuga de cérebros. Portanto, a Escola Africana de Avaliação é a resposta a esta questão. De facto, é uma propaganda para a África, que é para mostrar que podemos alcançar níveis internacionais e também elaborar programas de formação que estão em dia com as nossas prioridades africanas e também as questões emergentes. E estamos a partilhar com a formação de alta qualidade que será acessível a todos e também criar comunidades de profissionais ou de prática, porque haverá conhecimento. E também a avaliação é um domínio que está sempre em evolução. Quer dizer, a escola vai cobrir várias áreas, como eu já explicar para a doutora. A ideia é simples, nenhum programa por si só pode atender às necessidades de todos. Portanto, a escola deverá atender às várias demandas e também enfrentar os vários complexos, ou várias complexidades. Contudo, não se trata apenas de competências, mas também de ambição. Quer dizer, a escola deve apoiar o movimento e também reforçar o conceito. Portanto, todos os participantes poderão encontrar sua formação. Parece que a reunião será realizada em Accra em novembro e haverão mais 25, 30 pessoas ou 30 participantes de várias áreas para a formação. Dr. Michi talked about different classes that we have with different partners. O doutor já alinhou os vários aspectos que estamos a contemplar. Quer dizer, a criação dessa escola é mais do que um simples programa. Quer dizer, é para reforçar as vozes africanas na avaliação. Quer dizer, em termos de avaliação, até aqui só temos escutado e, portanto, estamos a investir em responsabilização, aprendizagem. Muito obrigado pela vossa atenção e esperamos vos encontrar em novembro em Accra. Obrigado pela atenção. Thank you so much, Dr. Sela. Muito obrigado, Dr. Sela. E obrigado à ITED e a outra organização por essas reflexões. Agora, é claro que os dois programas vão trabalhar em uníssono e assim ficará mais claro à medida que os participantes tiveram o espaço para colocar perguntas. O próximo interveniente, infelizmente, não pode tomar a palavra, portanto, vou apresentar o modelo da sua formação
put the E, presentation up. por favor, se pudesse projetar a apresentação, que é para facilitar a explicação. So he's going to be leading a Ele presentation on vai equitable evaluation, apresentar equitable sobre development through evaluation training. desenvolvimento equitável através de So the formação da training itself, in avaliação. terms of the A expected learning própria outcomes, formação, so it's all conforme os about describing the planos, origin of equitable é evaluation descrever and a its relevance and origem, importance to the sua development space pertinência, in sua Africa. importância no espaço de It's also desenvolvimento na África, critically examining the também equitable evaluation examinar approaches, as well as as abordagens de describing avaliação the evaluation e methodologies that descrever promote as a just social metodologias que order or promovem equitable uma ordem evaluation. justa social And then em in termos da terms of what avaliação. informed the course, so E GS Work on Equitable em Evaluation, we've been doing termos quite a lot of work around de equitable evaluation, detalhes, including estamos 3 a fazer volumes muito trabalho. of the Temos book that 3 we've been working on. The volumes third version is in do process, livro que estamos a as elaborar. well as equity E being assim really still como a critical matter on the continent. o assunto muito importante no continente, despite a plethora of developmental e intervention in apesar the African continent, das so a large multiplicidade proportion of de the population still iniciativas, lacks access to grande essential parte da goods and services população for ainda survival. So falta that was one of the reasons that informed acesso. the need for this course. And also the fact that equitable evaluation contends that conducting evaluation practices within an equity approach is more powerful as evaluation is used to advance equity. So it emphasizes that context, culture, history, and beliefs shape the nature of assessments, specifically in the diverse and often complex African realities. And then in terms of the course content, the course content will be divided into kind of like 5 areas, starting with the foundational concepts of critically really understanding equitable evaluation, what it's about. So they'll speak about issues of inequality versus inequity, different types of social inequality, including interpersonal, institutional, structural, and systematic inequality. Also just focusing around Além discussions disso, on SDG 10, iremos especially considerar os reducing Objetivos de inequality Desenvolvimento within and among Sustentável countries para by responder à preocupação da 2030. desigualdade And daqui then, de of course, they'll speak 2030. to E, origins of obviamente, equitable vamos evaluation, falar da origem da and avaliação discussing their equitativa debates from e decades ago nos to concentrar revival, strict sobre tudo que comparisons podemos in fazer para melhorar a evaluation, situação. which began in Obviamente, the será uma avaliação philanthropic and non-profit que vai sectors in the começar US, no setor and sem also limited lucros capacity of the evaluation e approaches and também methodologies to reforçar a capture capacidade cultural dos nuances in avaliadores Africa. e também And ver como é then que podemos they'll fazer speak para melhorar a also situação about na what is África. equitable De igual evaluation, what is modo, it truly vamos about. definir o que é que a They'll focus avaliação on equitativa. issues Isso relating irá to lack of focalizar-se sobre consensus on definition in os itself, assuntos como critique of falta de cultural consenso competence, e introduction to olhar equitable para o aspecto evaluation frameworks, cultural and critique of e equitable também evaluation levar em consideração frameworks. So the quadros introduction and da the critique of avaliação it. equitativa. And then in terms of the De igual approaches and modo, methods for as equitable metodologias evaluation, e that will be abordagens around the irão introduction to também approaches focalizar-se used in sobre equitable evaluation, abordagens including Made in Africa introdutivas evaluation, no setor transformative da avaliação evaluation, human equitativa e rights-based também olhar para evaluations, o and so aspecto forth, africano, as well as avaliação key com base nos evaluation seres methodologies humanos, that quais são as support metodologias equitable a evaluation, utilizar para which apoiar includes a avaliação gender-responsive equitativa, methodologies and inclusive systems-thinking respostas ao assunto methods. do gênero e Still on that, there também also ultrapassar alguns there will also be obstáculos. discussion around the key Teremos também a evaluation oportunidade para questions falar de that perguntas needs to be que answered devemos if an considerar na evaluation, for elaboração instance, is to dos be inquéritos da avaliação. regarded as equity focused. Isso será And then um in terms of ponto how to essencial. promote equitable Agora, relativamente a como development, promover o the desenvolvimento discussions will be equitativo, around the a need to discussão move irá from focalizar equitable sobre a evaluation to necessidade de equitable ter development, uma that abordagem should probably abrangente. find its way to Nos make focalizamos sobre o equity desenvolvimento focused e really what should nos commissioners focalizamos do and sobre a what should evaluators equidade e o do que é que make podemos o que é que evaluation os equity avaliadores focused. têm que fazer para So ter if uma you have avaliação any baseada questions na, regarding the program na in itself, you equidade. can put it Aqueles que in the têm
perguntas sobre o programa em si, ou outras vertentes, queiram mandar a mensagem na caixa do diálogo. E também o colega está aqui para responder às perguntas e estarei também disponível para dar alguns esclarecimentos sobre a formação. Muito obrigada, Caleb, pela oportunidade de intervir. Muito obrigado. Agora vamos continuar o programa. Obviamente, como mencionei, esse curso será feito em inglês e, obviamente, vão ter oportunidade de interpretação. O próximo curso é uma intervenção da Claire FE e depois o UNICEF vai intervir. Mas agora vamos passar a palavra ao Dr. Edoué Abodjan, que é diretor da Claire FE, que também vai nos apresentar uma visão geral do curso que estão a organizar e vai fazer a sua intervenção em francês. Faz favor, senhora. Muito obrigado a todos. É um prazer, um privilégio de participar neste encontro e também ver essa iniciativa que torna-se um sonho. É um compromisso para nós, porque dá oportunidade para os africanos estarem juntos e falar a mesma língua de reforço de capacidade. Gostaria de agradecer mais uma vez a liderança da AFRIA de ter organizado esse encontro. O senhor está a pedir se os técnicos vão partilhar a tela ou posso partilhar a tela a partir do meu computador? Sim, pode partilhar o documento a partir do seu computador. La formation que nous proposons A formação dans que le estamos cadre a de cette propor école africaine no âmbito da Escola c'est sur la conception Africana et la mise en da œuvre de Avaliação systèmes de é suivi com évaluation base avec l'utilisation de l'intelligence do sistema que artificielle utilizamos dans le através de contexte de monitorização e l'administration avaliação. publique. Alors, E pourquoi ce também cours? Quel est como é que le podemos também besoin? aproveitar da Nous inteligência avions artificial remarqué no que, nosso comme beaucoup trabalho. de pays Qual é o africains propósito desse de l'espace curso? francophone Vários ont países adopté africanos le do cadre espaço d'éducation par francófono programme adotaram avec des a dispositifs de orçamentação planification através de qui sont programas com bien um établis désormais. dispositivo Mais il y a de beaucoup de défis planeamento sur le que foi suivi et estabelecido, l'évaluation mas ainda tem irregularidades en relativamente particulier le suivi et à évaluation est pratiquement monitorização e le maillon avaliação. faible de la chaîne É PDBSE, donc o la elemento chaîne fraco planification, da programmation, cadeia de valor budgétisation. quando se trata de planeamento Les e responsables de como suivi et elaborar um évaluation au niveau de orçamento. l'administration Os doivent produire responsáveis des da projets monitorização e annuels de performance avaliação chaque année, devem doivent elaborar produire des rapports annuels de indicadores de desempenho performance cada ano, et devem c'est elaborar um devenu quelque chose relatório qui va prendre anual de beaucoup de temps. desempenho. Isso Et vous leva pouvez, muito en tempo regardant l'image, e, vous olhando mettre para a à la peau des imagem, responsables de suivi et vão évaluation já qui compreender doivent a dificuldade travailler que os avec responsáveis da encore monitorização e des avaliação méthodes estão a de production de données qui enfrentar sont des e méthodes tem traditionnelles que qu'on incluir utilise, os dados, des recolher os fichiers dados Excel, através des de documents métodos papier, tradicionais, avec usando le documentos em nombre important papel, de programmes qu'il y a dans sabendo tous que les há ministères et muitos ministériels. Donc, le travail devient números ou muitos projetos a considerar. très ardu en termes de Tudo temps isso consacré, é mais uma aussi maneira en para termes sobrecarregar de o difficulté empenho dos pour avaliadores. articuler Pode les différents constituir niveaux uma d'intervention, notamment dificuldade para articuler les plans, les olhar stratégies para avec les os politiques, planos, articuler les politiques avec les as programmes et les estratégias projets. e as Et políticas donc, que devem pour implementar para cela, alcançar nous o avons objetivo dos projetos. pensé que ce Por serait bien de conseguinte, renforcer les capacités achamos pour voir dans que quelle mesure será on peut accélérer melhor ce processus-là. reforçar as capacidades L'autre para problème qu'on a acelerar o identifié, processo. c'est que les Para além systèmes de suivi et disso, évaluation identificamos au o fato niveau de que des os ministères sistemas sont de souvent monitorização e fragmentés. avaliação, ao nível dos Différentes unités, ministérios, têm différents ministères fraquezas. ont développé Vários leur propre ministérios elaboraram dispositif de suivi et évaluation. Et um souvent, ces dispositivo de dispositifs de monitorização e suivi et avaliação, e évaluation ne sont geralmente esse produits par dispositivo de monitorização e équipe, ça rend avaliação encore plus tem difficile le fraquezas, o que travail torna de difícil o centralisation des données trabalho de et de production centralização dos de dados rapports de e suivi produção sur les de interventions relatórios qui de sont menées. monitorização e avaliação Et em donc, cette conformidade com as formation vise intervenções e os à programas. apporter
Por conseguinte, esta intervenção visa para resolver essas dificuldades através de um conteúdo que queremos propor. O conteúdo está dividido em três partes. A primeira parte irá focalizar-se sobre as componentes de monitorização e avaliação a nível da administração e o que é que devemos incluir num dispositivo de monitorização e avaliação, o que irá permitir que possamos alcançar os objetivos ao nível nacional, ao nível das políticas nacionais de projetos, como elaborar os indicadores para que os alvos sejam em conformidade com o objetivo inicial. E o elemento novo que queremos apresentar é como integrar nesse sistema ferramentas ou instrumentos de inteligência artificial, inclusive tudo que podemos fazer localmente para facilitar o trabalho. O módulo 2, com base desse esclarecimento, quer do que se trata quando se trata do quadro programático, de monitorizações e da avaliação, quer os pormenores sobre as várias ferramentas de inteligência artificial no continente que podemos usar. O módulo 2 irá passo a passo e concentrar-se sobre como elaborar uma tabela de desempenho digital que vai permitir que possamos seguir e rastrear os processos com base em alguns indicadores-chave e atualizar as informações em conformidade com os projetos implementados. Esse módulo irá abranger alguns elementos como a teoria da mudança, o quadro estratégico e também colocar o foco sobre os indicadores, os resultados e elaboração da tabela de desempenho digital com apoio da inteligência artificial. E, no fim, o módulo 3 irá concentrar-se sobre mais elementos que vão permitir uma boa gestão. Ter um dispositivo de monitorização e avaliação não se trata apenas das ferramentas, mas são liderança, assuntos de liderança, a capacidade de interagir com outras partes interessadas do sistema ao nível da administração pública e também ao nível dos parceiros. Várias ferramentas vão permitir que possam exercer melhor as suas funções no que diz respeito à administração. Isso será o módulo 3. Terá uma formação de 5 dias que vai cobrir os 3 módulos. Primeiramente, a base das ferramentas e também esclarecimento da articulação do quadro de formação, o módulo que vai passo a passo sobre a elaboração da tabela de desempenho digital e o módulo 3 que irá focalizar-se sobre como garantir uma boa gestão de monitorização e avaliação na administração através de ferramentas que pedem que possamos melhorar os comportamentos e reações e ações das pessoas dentro da administração pública. A formação é para quem? É uma formação para responsáveis da monitorização e avaliação na administração pública, encarregados de programas a nível da administração pública, ao nível dos ministérios públicos, mas também outras estruturas do Estado que estão a implementar orçamento estatal e funcionários estatais que devem apoiar os parlamentares na análise do orçamento e análise dos relatórios anuais de desempenho e programas anuais de desempenho. Os consultores que vão acompanhar a administração na elaboração dessas ferramentas e de documentos e também formadores, pessoas que estão a trabalhar para reforçar a capacidade das pessoas que estão na função pública e também há outras partes interessadas. São as pessoas que queremos alcançar através dessa formação. Agora,
Queremos ter uma formação interativa, prática, com sessões de trabalhos sobre estudos de casos práticos e elaborados. Tivemos sorte durante essa formação de mobilizar formadores que têm experiência, que podem apoiar organizações da administração pública em vários países e que têm tabletes de desempenhos digitais através da utilização da inteligência artificial e poderão partilhar as suas experiências através de casos práticos que vão apresentar e levar as várias partes interessadas a elaborarem as suas ferramentas. Isso, em resumo, o que faremos durante a formação, olhando o fato de que não temos muito tempo, vou parar aqui para poder responder às perguntas eventuais. Muito obrigado. Thank you, Dr. Edo. I'm noticing we are running Muito a little obrigado, bit Dr. behind time. Edu. So we're Estamos just gonna move on atrasados. quickly for the Vamos passar overview of rapidamente UNICEF à course. visão It geral is do curso da UNICEF. Hiroshi Agami. E He a will be giving Gami us just an vai overview fazer of the aquela apresentação UNICEF course sobre this o year. curso da UNICEF. Hello, everyone. Thank you very much for your Olá a invitation. todos, Thank you, muito obrigado pelo Afra convite and Priya e Francophone. obrigado a It's such todos, a aos great francófonos. pleasure for us to É um also prazer collaborate para in this nós course. colaborar So the convosco African nesse School of curso. Evaluation, the UNICEF course actually Esse, focused on the a, evaluation. So that a Escola while the Africana da Avaliação é algo matters in this importante para nós. So E a minha Africa apresentação is irá home focalizar of many sobre African o children, fato de que a and África almost é 50% of uma them are oportunidade under e 18 years old. e So that 50% da população africana they tem have menos de a lot of 18 persistent anos. challenges, Isso including health, demonstra mais social uma vez que inclusion, child protection, uma etc. geração It jovem na demands África evidence-based decisions. é também Therefore, the importante incluir a child-centered juventude na tomada de evaluation decisão. is not just a technical expertise, but also this is a strategic Nesse tool to sentido, elevate a children's life, formação não é apenas equity, inclusion, disponibilizar in the policy capacidade técnica, programming in the mas different também ver countries. como é que podemos So that implementar programas UNICEF em has been vários países. working with O AFREA UNICEF and also trabalhou com a FREA this is a pleasure, e good opportunity to run the first edition of African School of Economy. é a nossa primeira As it has edição been de providing also the colaboração multiple evaluation capacity e, development fornecemos initiatives. várias So we formações have em been reforço de organizing quite a few capacidade, training in the organizamos countries in Africa. We are very várias happy that we can do formações nos this países launch francófonos finally in the e somos diversity felizes, conference mais uma vez, de introduzir um novo So we would like to módulo reach na global formação. standards of Queremos the evaluation alcançar together with the local as realities. normas mundiais no que se diz respeito à avaliação Expertise we e get in the tudo vai different permitir que countries. possamos avançar em vários países e implementar vários projetos. So the course itself, we expect the participants to understand the strategic value of the evaluation No through âmbito the dessa formação, child rights lens and the equity lens. nós Then vamos also we garantir want to que offer the opportunity to learn possamos oferecer oportunidade para a aprendizagem evaluation can define the needs that e align with ver como que national podemos policies, priorities, redefinir as a avaliação para que possa identificar as the people, prioridades the people we serve, including e levar em the consideração a vulnerable population, perspectiva das the pessoas children. que Course we estão hope no will also setor de desenvolvimento, inclusive as crianças. opportunity to gain the practical tools, Será a how to oportunidade integrate the para child-sensitive compreender as indicators, ferramentas decision-making práticas methods into the e evaluation processes. The melhorar o last but processo not de least, avaliação. I hope O último, we also mas will não offer the opportunity o menor, for you é de participants to be acompanhar equipped with how os better communicate the participantes finding, not only para for the melhor influencing the comunicar os policy, resultados ou as conclusões das várias políticas both the public accountability and the accountability e to the garantir people. uma Okay, so that responsabilidade. the course will first start with the foundation. Como disse, Why o curso tem child uma sensitive evaluation fundação matters, who e the right temos metodologias stakeholders to be de involved, etc. The second day avaliação focus more on e no how we segundo can dia design vamos falar evaluation, de how are we going to measure como the melhorar a participation. avaliação e The last melhorar a portion of the participação training das will focus pessoas more on the accountability
E a formação vai focalizar sobre responsabilidade. Stakeholders, including the rights E holders, temos várias partes interessadas. evidence can make impact. So that I hope the training itself will be A formação multiple evaluation experts from UNICEF, but also vai permitir que possamos avançar e vamos colaborar para garantir que possamos todos chegar a um consenso e ter práticas tirando inspiração da realidade dos países. Muito obrigado pela oportunidade de colaborar convosco e isso reflete o fato de que não apenas queremos alcançar nossos compromissos, mas garantir que a avaliação seja mais inclusiva e colocar as crianças no centro de tudo que podemos fazer para ter uma contabilidade, uma responsabilidade pertinente e garantir que as crianças sejam consideradas no processo. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção e vamos fazer essa formação e colaborar convosco. Obrigado. Obrigado, senhor, pela intervenção. Some of our participants not getting you clearly, so maybe you'd want to Parece que os participantes têm alguns problemas de ouvir alguns intérpretes, então vamos pedir aos intérpretes reajustar os microfones para melhor ouvir. Acabamos de ouvir a intervenção da UNICEF e algumas perguntas foram enviadas pela caixa de diálogo. Normalmente queremos pedir às pessoas colocar perguntas na seção da caixa, na seção de perguntas e respostas. E quando temos perguntas em português, vamos tentar traduzir as perguntas em português e responder. O próximo apresentador, ou a próxima comunicação, vem do Instituto Americano de Pesquisas e temos Dr. Subanju Handa, que chamamos Senhor Ashu, irá fazer uma comunicação representando o Instituto Americano de Pesquisas. Vamos pedir ao senhor intervir para fazer a sua comunicação. Muito obrigado. Posso partilhar a minha tela? Sim, pode ser. Espero que estejam a acompanhar o que está na minha tela. Temos formadores como eu e um outro colega, chamo Anshu Anda, e sou pesquisador na Universidade da Carolina do Norte. Estou também a colaborar com o Dr. Gustavo Akeles, responsável de políticas sociais na universidade. E vamos também fazer uma outra apresentação da UNICEF durante a formação e temos um outro senhor da Universidade de Ghana, Legon, que é professor de estatísticas. Vamos fazer essa formação a três, levando em consideração as realidades africanas e também colaborar com o Conselho Africano de Avaliação. Rapidamente, acabei de enviar link na caixa de diálogo, não sei se pudessem ver.
Temos um projeto de reforço capacitário, chamamos Três África. Este é o nosso website e temos vários cursos já organizados aqui nessa seção. Quando clicam nessa seção, podem ver os webinários sobre análises quantitativas e podem ver todas as sessões organizadas, os temas, e podem ver aqui ao nível de cada tema muitas coisas que foram feitas, e para cada sessão temos uma teoria e uma aplicação. Podem ver tudo o que é preciso fazer para que possam baixar os documentos, acompanhar as formações e podem fazer uma autoaprendizagem na plataforma. Conseguimos também organizar um webinário que levou em consideração algumas particularidades. Até temos vídeos das reuniões, dos webinários. Projeto de transporte é algo mais abrangente através de uma colaboração, e aqui podem ver o nosso website e podem acompanhar tudo o que estamos a fazer em termos de colaboração com o UNICEF e FAO, e também ver tudo o que podemos fazer para avançar. No Ghana, por exemplo, conseguimos colaborar com um programa e a maioria de vocês tem familiaridade com esse trabalho, e podemos dizer que é algo que é importante. Em termos do curso, se trata de um curso de avaliação de impacto, e aqui no website da AFRIA podem ver qual é a diferença entre monitorização e avaliação do impacto. Quando se trata de avaliação do impacto, vamos nos concentrar sobre o aspecto especificamente de impacto e olhando para os grupos de controle, e vamos fazer inquéritos e olhar para como elaborar os inquéritos para dialogar ou entrevistar grupos de controles. Se trata também de análises dos dados e, com base do tempo e de interesse dos participantes, podemos incluir outras formas de temas. Poderemos usar uma metodologia mista e incluir o aspecto do gênero, e podemos fazer algumas análises. São temas normalizados e, em termos de estatísticas, podem ter uma primeira formação em regressão e compreender esse conceito, o que é a regressão e o que é que isso quer dizer. Isso é uma introdução rápida. Podem consultar os websites para ver tudo o que é preciso fazer. Tenho de sair daqui alguns minutos, mas estarei disponível para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Ansu. E poderemos ver que tudo que temos aqui são coisas excelentes, e o senhor está a fazer um trabalho excelente. O próximo interveniente vem de Canadá. Aref Ben Abdallah é responsável de assuntos internacionais e trabalho com a ANAP no Canadá. O senhor tem 7 minutos para fazer a sua apresentação, e queremos pedir aos que possamos incluir tudo o que é preciso fazer.
e acho que vamos avançar. Abdallah, tenha vontade. Thank you very much, Caleb, and thank you Muito for obrigado, GIA Caleb. Afria Muito for obrigado, the leadership Dia de and África, for e creating this acho que é uma oportunidade really para very, nós very good criarmos initiative. Je vais parler en tudo o que é français preciso puisque le fazer, cours il va e se vou donner en falar français. em francês, sabendo que o curso Je será suis feito vraiment em francês. très Estou content de muito cette feliz initiative. Je pense que pour dessa la première iniciativa. fois, Afria a Para a primeira réussi vez, a Afria à créer conseguiu une plateforme de criar collaboration uma de différents plataforma de acteurs qui travaillent sur colaboração le de renforcement de vários capacité atores en que évaluation et en estão no setor da suivi-évaluation, reforço de qui est vraiment une capacidade, excellente que é initiative. Merci algo muito à GIA importante. et à Afria et à tous les collègues qui sont présents ici, qu'on se connaît E bien quero en Côte agradecer a todos d'Ivoire, os colegas aqui sans presentes. avoir cette opportunité de collaborer dans une plateforme comme ça. E será uma oportunidade para nós Je colaborarmos vais numa parler plataforma. très rapidement sur l'historique Rapidamente, de vou l'application de falar do l'INAP histórico da dans le champ aplicação de da INAPA l'évaluation, no surtout setor dans da avaliação, la région sobretudo francophone na et un região peu arabophone récemment. francófona. E Si je peux peut-être présenter, je vais donner talvez, un aperçu na medida do très possível, rapide. vou fazer uma apresentação sobre a Ça visão va prendre geral. beaucoup de temps. J'espère que vous voyez ma présentation. Donc, l'ENAP, ça fait depuis plusieurs années qu'elle travaille dans le champ de l'évaluation. On a développé plusieurs programmes qui sont offerts essentiellement dans la région africaine francophone. Essencialmente na região francofone e África, e também programas que foram elaborados nesses últimos anos, o IFED equivalente de INDET, conforme as normas francesas, programa PIFED, começou a partir de 2011, essencialmente em Quebec, mas também adotou a abordagem que foi programa muito próximo do contexto africano e daqueles que trabalham na avaliação nas várias regiões. Assim, existem vários condutos e um livro que foi, e um manual publicado, quer dizer, certificação também que foi elaborada muito rapidamente este ano. Na explicação sobre a avaliação baseada sobre o programa de IFED, tem que acrescentar 3 módulos de especialidade em avaliação, a escolher e também elaboramos outros módulos de 3, 4, 5 dias. São módulos que serão apresentados, módulos na Escola Africana de Avaliação, que será uma daquelas que será ali, assim, contexto misto, e também para dizer que este programa TIFED será feito proximamente em Marrakech, com apoio do GI, portanto, uma sessão que está em fase de preparação e vai se realizar em 23 de novembro a 4 de dezembro, em Marrakech, e que para inscrição tem até uma bolsa que está a ser contemplado neste contexto. Para além disto, e também com colaboração do IGA e com apoio do GI, haverá também programa que foi elaborado em árabe e haverão 2 sessões proximamente. A primeira sessão para 2026 será um programa intensivo de 2 semanas em árabe, feita na região em Maghreb árabe. Quer dizer, apenas uma introdução. E, portanto, são disponíveis e eu convido todos a prestar atenção a essa formação
e também a nossa sessão que vai se realizar em Accra, no quadro da Escola de Avaliação Africana. O objetivo é para se aproximar o mais possível junto às ferramentas da escola, estratégias, análises que sejam qualitativos, quantitativos e também sejam concretos, que é para ver todos os desafios, todas as dificuldades que podem ser encontrados por avaliadores e especialistas em segmento de avaliação e também a avaliação, são os nervos da guerra, são muito essenciais, porque elabora-se o curso de avaliação, tem que utilizar a estratégia de conexão, análise, exploração, a última etapa, o último componente em todos os cursos de avaliação. Portanto, o módulo vai ser consagrado a esta questão. Já elaboramos várias ferramentas práticas será a aplicação de várias metodologias, várias ferramentas de exploração de dados, de análise de dados, e quem vai administrar o curso, vocês podem colocar perguntas ou então relativamente a outros programas com colaboração do GI, que seja em inglês, francês ou em árabe. Muito obrigado. Eu fiz o partilhar, são algumas ideias que é para explorar diretamente, através de contato pessoal. Muito obrigado, senhor Abdullah. Foi ótima apresentação e aquilo que passa à volta do mundo. Antes de encerrar esta sessão, fico muito entusiasmado porque ela é uma senhora que vai falar em português e, naturalmente, o curso será oferecido em português. Portanto, vamos dar a palavra à senhora Amanda Arbage. Bom, infelizmente não está aqui o nome. Bom, eu estou a praticar. Sim, a senhora tem a palavra. Thank you so much, Caleb. You got the name right. Vou falar em português, então, como o Caleb já comentou. É um prazer, né, para nós do Clear Lab oferecermos esse curso no contexto, né, da Escola Africana de Avaliação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só vou pedir um momento para fazer isso. Pronto. Vou só pedir, vocês conseguem ver minha tela? Can you see my screen? Yes, we are. Ótimo. Bom, então, o curso que a gente vai oferecer, em português, a gente chama esse curso de um curso de avaliação executiva. Então, o que é exatamente avaliação executiva, né? Então, acho que antes de falar um pouco de como vai funcionar esse curso, vale a gente explicar um pouco sobre esse tipo de avaliação, que em português e especificamente no Brasil a gente chama de avaliação executiva, mas em inglês, né, é uma avaliação chamada de Rapid Evaluation. Então, as avaliações executivas, elas são avaliações do tipo ex post, que acontecem uma vez que uma política, um programa, enfim, qualquer tipo de iniciativa que vai ser avaliada já está em fase de implementação, ou mesmo, né, já foi finalizada. E é um tipo de avaliação que nos ajuda em termos de conseguir obter e consolidar um conjunto de evidências de uma forma mais célere e que nos ajudem a tomar decisões com base em evidências e especificamente com base em evidências que sejam elaboradas, né, de uma forma crível e robusta.
Então, a avaliação executiva, ela pode ter um escopo bastante amplo, e a gente pode formar uma avaliação executiva a partir de perguntas avaliativas, focadas em alguma etapa específica do que a gente chama de ciclo da política, ou então uma avaliação executiva um pouco mais abrangente, que envolve várias etapas desse ciclo. Então, indo desde, por exemplo, a identificação do problema que aquela política pretende, né, combater ou mitigar, ou então a gente pode também ter perguntas avaliativas mais focadas no desenho daquela política, ou ainda com foco em aspectos específicos da implementação dela, ou até mesmo nos resultados e efeitos que ela está tendo, por exemplo. Então, quando a gente está falando de avaliações executivas, que tipo de métodos e que tipo de dados que a gente tipicamente utiliza? Em relação aos dados, uma vez que a gente está tentando uma abordagem avaliativa mais célere, né, de gerar evidências críveis e que nos ajudem nesse processo de tomada de decisões de uma forma mais ágil, mais rápida, a gente geralmente tende a priorizar o uso de dados que já existem, mas nada nos impede de também coletar novos dados. E nesses casos, o que a gente faz é priorizar os métodos de coleta, sejam mais ágeis também, ou então que sejam coletivos, por exemplo, focar no uso de grupos focais ou entrevistas em grupo ao invés de entrevistas individuais. Em termos de métodos, a gente geralmente usa a combinação tanto de métodos quantitativos quanto de métodos qualitativos, ou seja, é um tipo de avaliação que geralmente vai se basear no que a gente tende a chamar de uso de métodos mistos. Então, sobre esse curso especificamente, né, de avaliação executiva que a gente vai oferecer na ASE 2025, é um curso focado em fortalecer as capacidades, né, dos nossos participantes para que eles possam tanto conduzir avaliações executivas, mas também para que eles possam ter uma noção melhor do que são as avaliações executivas e possam demandar, né, possam contratar avaliações desse tipo e que sejam, né, obviamente, de qualidade. A gente está oferecendo esse curso para profissionais do setor público, avaliadores de forma geral, pesquisadores, enfim, qualquer pessoa que esteja interessada em saber mais sobre esse tipo de avaliação que pode ser bastante útil. Como a gente já disse, esse curso vai ser oferecido em português e ele não exige nenhum tipo de conhecimento prévio específico. A nossa metodologia, ela se baseia numa combinação tanto de uso de aulas expositivas, quanto também de atividades práticas, geralmente em grupos, onde a gente trabalha tanto exemplos quanto casos, né, reais, para poder tornar a aplicação desse tipo de método mais palpável, né, e um curso mais interessante, mais dinâmico para os participantes. Que tipo de capacidades, né, que a gente pretende desenvolver especificamente aqui nesse curso? Então, a gente começa sempre motivando a importância do monitoramento e da avaliação nesse contexto de tomada de decisão, né, baseado em evidências, mas aqui nesse curso a gente vai focar principalmente nos princípios, nos usos e também em reflexões sobre as limitações que as avaliações executivas podem ter. A gente vai falar de quais são abordagens possíveis dentro desse tipo de avaliação, quais são mais adequadas para cada tipo de circunstância e principalmente para cada tipo de pergunta avaliativa que a gente pode querer responder através do uso dessas avaliações executivas. A gente também vai abordar um pouco a seleção de estratégias, né, que sejam apropriadas tanto para a gente coletar dados ou reunir dados já existentes e analisá-los. E a gente vai encerrar, né, o curso falando um pouco sobre como a gente pode comunicar esses resultados das avaliações executivas de uma forma que seja eficaz para o processo de tomada de decisão com base em evidências. E principalmente pensando nesse processo como algo mais célere, né, entendendo a necessidade da gente muitas vezes ter respostas rápidas para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis. Como é que esse curso nosso está estruturado? Ele, ao longo da nossa semana, né, de curso, a gente vai ter 5 módulos. A gente começa com o primeiro módulo de conceitos introdutórios, onde a gente vai tratar um pouco sobre a elaboração de políticas baseadas em evidência, alguns conceitos básicos de monitoramento e avaliação, e como que a gente pensa, né, as avaliações no ciclo de políticas. Depois a gente começa a mergulhar de forma propriamente dita nas avaliações executivas. Então, começando por explicações sobre a motivação desse tipo de avaliação e os usos,
quais que são algumas definições e características básicas desse tipo de avaliação. Depois a gente vai falar um pouco sobre como conduzir avaliações executivas. Então, por exemplo, falando de caracterização da política que vai ser avaliada, análise do problema que aquela política pretende, né, combater, falar um pouco sobre como fazer avaliações, né, mais específicas da parte de desenho da política nesse contexto de avaliação executiva, e depois falar um pouco também sobre avaliações tanto de aspectos da implementação quanto de resultados nessa perspectiva de uma avaliação executiva. No final, a gente vai tratar um pouco sobre metodologias, fontes típicas de dados, né, que a gente usa para esse tipo de avaliação, discutir um pouco sobre possibilidades de coleta específicas, né, para avaliações executivas, falar um pouco sobre planejamento e, claro, né, como eu já mencionei, falar sobre a comunicação eficaz dos resultados desse tipo de avaliação. Então, em linhas bem gerais, esse é o curso que a gente vai oferecer. Será um prazer tê-los conosco e muito obrigada pelo espaço para estar aqui com vocês. Thank you very much, Dr. Muito obrigada, doutora Amanda. Excited about the name, getting it right. Quero acertar na pronúncia do nome e também o curso e o fato de que temos participantes lusófonos e a boa notícia é que para todos os participantes, especialmente para os lusófonos, é que temos oportunidade de bolsa de estudo e haverá consideração especial para os lusófonos ou candidatos lusófonos para a formação. Portanto, será uma oportunidade para os lusófonos, colegas, que é para aproveitar, e estou a enfatizar esse ponto, porque eu sei que vamos a chegar nos debates e estou a ver que uma das perguntas que estão a perguntar sobre os bolsas, e isto vai ser aclarado, mas agora vou passar a palavra, seja a doutora Sala ou o doutor Geragu, presidente AFIA, o coordenador, que é para falar sobre os modelos de bolsa de estudos, que é para eliminar as dúvidas de todos os participantes quanto ao assunto de bolsa de estudo. Doutor Sala, pode começar. Muito obrigado. Muito obrigado pela interpelação. Quanto a bolsas, tenho que dizer sinceramente que as bolsas são reservadas para avaliadores emergentes, são disponíveis para todos os jovens que têm a idade inferior a 35 anos. São avaliadores e também para as mulheres em avaliação e também para aqueles que são da língua portuguesa. Na repartição, vamos assegurar que haja uma representação geográfica. Sabemos que a África tem várias regiões e, portanto, vamos a ser muito equitáveis e levando em conta as minorias que são fracamente representadas. Portanto, são os critérios. Agora, a partir da primeira semana de outubro, podemos notificar aqueles que vão participar e aclarar as condições das bolsas de estudo. Muito obrigado, doutor Mushi. I just saw that some people said the English translation was not available, so I will just go quickly in English. I was just saying that for the Bom, só para dizer em inglês que é para as bolsas, a maioria das bolsas para avaliadores jovens e emergentes
as 35 years. pessoas We inferior a also 35 focusing on anos. supporting women in E evaluation. também vamos So we apoiar as encourage mulheres. women that Estamos have a evaluation encorajar to submit their as registration form. mulheres que And também para also we want submeter to make sure that Portuguese people that are mostly missed in as AFREA inscrições e and also também in the as, field of evaluation in os Africa, we really lusófonos focus on them. que estão So I do encourage interessados. you to candidate Portanto, vos for the school, but also encorajo to apply a serem for the candidatos scholarship. também I para was just saying that solicitar we as will make sure bolsas. that we have a Vamos good regional assegurar que representation. haja We have many uma countries in Africa. representação We regional want to make sure justa. that the regions and also Temos countries are muitos well países represented na on África e os the países estão scholarship. bem So by the representados first week of em October, termos we da should bolsa be de able to estudo. notify Até a everyone primeira who semana de applied outubro, for vamos a scholarship notificar and todos also for aqueles the que African estão a School Evaluation. solicitar You bolsa should de receive a estudo e também a notification escola. and also your letter Vão of acceptance receber a or a letter notificação inviting you to pay para for the saber se full forem aceitos ou the então school tem fees. que Thank you very much, financiar and I wish os all of you estudos. good luck. Thank you. Muito obrigado, desejo Thank boa you very sorte much, a Dr. todos. Miche. I hope this Muito clears obrigado, up Dr. all Mushi. questions related Espero que to agora scholarships. toda a I questão hope ligada a the application bolsas services já fica is aclarada. restored in all E languages. espero que agora a interpretação Another thing I voltou should para let todas as let línguas. us all know is Agora, that outro this ponto a session informar is being recorded, é que and esta I know sessão that many está a of you ser will want to listen gravada to it again or get the e muitos information. depois vão We'll share it with querer you in all the apresentar, languages. ou Don't worry desse, about that. And ouvir then outra vez. let me say that Vamos we a can take partilhar em about todas as 3 or línguas 4 e very vamos clear questions aceitar 3, orally. So if you 4 have a question you want to perguntas. ask orally, please feel Portanto, free to do aqueles it que querem now. colocar as Like perguntas podem colocá-las Mpiletso agora. Kaile Itai has done. Eu estou a ver. Kyle, you have the floor. Go ahead and ask your Kyle question, please. tem a palavra. Okay, thank you so much for the opportunity. My Muito question obrigado pela was, oportunidade. A minha when we pergunta, do our applications, is the scholarship quando application submetemos aside from the a normal application, inscrição, or quer dizer, para once o you bolso, a apply, you bolsa also também applying for tem the que scholarship? pedir, solicitar separadamente. Thank you very much. Muito obrigado. There's a hand raised. We will maybe just take a few Outra questions mão quickly. levantada. There's a hand raised from Chukwemeka. Chukwemeka. Please go ahead and ask your question. Sim, por favor, tenha a palavra. Unmute yourself and ask your question, please. Sim, pode abrir o microfone e falar, por favor. Salimata Traore, you can unmute yourself Salimata and ask your Traore, question, please. pode abrir o microfone e intervir, por favor. Oui, merci, bonsoir à tous. Muito obrigado e boa tarde a C'est todos. Salimata Traoré, épouse Kone de la Salimata Côte d'Ivoire. Traore, da C'est Côte juste une d'Ivoire. question de clarification Apenas parce uma que je suis questão un de peu perdu. esclarecimento, porque Parce que je fiquei me um pouco souviens qu'il y a perdido. quelques semaines de cela, j'ai Lembro-me postulé que eu pour une formation qui doit se solicitei tenir au Ghana. uma formação que Avec estava a plusieurs realizar no langues, Ghana, plusieurs sessions, il fallait com várias choisir línguas la e várias session plus sessões, plus. que é para C'est vrai que j'ai selecionar a reçu un avis de seção réception que melhor, ma candidature adequada. avait été Quer reçue. dizer, Je sais pas, est-ce que le fait pour moi de participer à ce não sei webinaire que a aujourd'hui, est-ce que c'est la suite participação desse de cette webinar formation vai à ser a venir d'ici afin que continuação je sois daquela formateur sur cette formação formation? Et le fait pour moi de participer, ça e veut dire também d'office o fato que de ma candidature participar. est Será que a sous minha réserve candidatura paiement des está frais? retida sob Parce reserva que je de sais que déjà pagamento lorsque je das postulais, il y avait déjà propinas? une question qui disait est-ce que Quando j'avais besoin d'une postulei, bourse? a questão Naturellement, on perguntava a dit se oui. precisava de uma bolsa Je e veux eu savoir disse que sim. est-ce que c'est la Quero même formation saber qu'il s'agit ou bien se é c'est a une autre mesma formation qu'il formação s'agit ou bien le ou fait de que je sois outra là aujourd'hui, formação. ça veut dire que O d'office ma fato de candidature est estar retenue. aqui hoje quer dizer, de ofício, a minha Merci candidatura já beaucoup, está Madame Salimata. bem I think sucedida. we'll Muito answer these two obrigado. questions first. And Vamos then a I responder can repeat primeiro my e answers depois again, avançar. but E posso the experts will responder, be here. mas vou Dr. dar Sala, a palavra aos Mushi, peritos. Doutor Dr. Sala, please doutor can you unmute, Mushi, please? quem tiver a resposta pode tomar a palavra. Alors, je vais répondre pour ce qui concerne la Eu vou FREA. responder Dr. quanto Candice à est ici. FREA. O doutor Elle pourrait également Candice está répondre pour le aqui PIFED e pode Nairobi. responder para a Alors, PIFE donc, na Nairobi. pour les questions en lien en Para fait avec la questões bourse, donc ligadas com pour a la première bolsa, question,
En fait, A quand primeira questão, vous appliquez pour l'école, quando vous appliquez você se systématiquement pour le inscreve boursier. Comme sistematicamente, je l'ai e dit, les também inscriptions sont toujours en cours. vale Les pelas notifications bolsas. officielles vont venir la première E a semaine d'octobre. notificação Donc, actuellement, oficial vai personne n'est sair a officiellement primeira admis semana pour de l'école qui va outubro. se dérouler à Accra, Por au Ghana. enquanto, Donc, ninguém peut-être está à Nairobi, c'est un aceita. autre programme. Donc, E Candice pourra revenir Nairobi é davantage outro sur ça aussi. programa. Donc, restez toujours à l'écoute. Nous allons vous revenir. E, Et portanto, quand on va fiquem vous revenir, on atentos. vous dira Quando si voltarmos ao effectivement vous assunto, avez vamos a reçu la bourse ou informar pas. Voilà, se donc on va receberam évaluer toutes bolsa les ou não. candidatures et les bourses seront Portanto, vamos annoncées avaliar systématiquement la première semaine todas as d'octobre. Donc, voici candidaturas Caleb e rapidement pour responder répondre à vos questions, sistematicamente. aux deux questions qui ont été posées. Merci. Thank you. Dr. Candice, quickly, you want to say something about this on IBET side? Sorry, Caleb, I didn't quite get the question on the IBET. Is it about the scholarships? Yes, they were asking. Okay. They were asking if there are scholarships for IBET or they want to hear Problema de what comunicação. Não está a passar a palavra dele. Okay, thank you so much. So the IPTET scholarship applications unfortunately have already closed. So the window for the scholarship application is closed, but the window for the open enrollment or the self-payers is open until the 3rd of October. So the scholarships are currently closed, unfortunately. Okay. Thank you very much. So in a nutshell, what we can say is that those of you who have been applying, when you apply for the African School of Evaluation, there is a section where you can indicate whether you want scholarship or not if you're applying for a scholarship. And once you take yes, that's the application for scholarship process. In fact, that's what you're doing. So there's no special or second application that is going to be given out. Now, during the review of your application, those who are going to meet the criteria for scholarship, they will then be informed that, in terms of the availability of scholarship or funds and all of that, depending on the various criteria that are outlined, those selected for scholarships would be notified. I think that's, in summary, what has been said for the ASE. I see some more hands. We are running short of time, but we can take one or two questions again. I see there's Mohammed Essa. You have the floor, please. You can unmute yourself and ask your question. Mohammed Essa, are you there? Mohamed Essa, faz favor, pode intervir. I think another person, Ayara Clarice. Ayara You can unmute Clarice, yourself and ask your question, please. pode ativar o microfone e falar. Go ahead and ask your question, Gladys. We can, you can now talk. You have the floor. Pode intervir. Okay, there's probably a problem with her system. Let's get to... Há problema com o sistema. Mohamed Essa. Vamos passar a palavra a uma outra pessoa. Mohamed. Yes, we can hear you. Pode intervir. Sim, pode. Tenho uma pergunta. Como é que vamos fazer a avaliação de impacto? Porque há vários formatos e várias maneiras para fazer uma avaliação do impacto. Gostaria de saber qual será a metodologia que vão usar e qual será o mecanismo que vão usar para medir o impacto. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Vamos tentar responder a essa pergunta, porque essa sessão é apenas para falar da Escola Africana da Avaliação e vamos pedir que o senhor possa mandar a vossa pergunta diretamente para INSTEF em Nairobi e vão responder. Essa sessão é apenas para informar sobre as várias formações que existem. E se a pergunta é para INTES, o ESC, queira mandar a pergunta diretamente para eles responderem. George Dory, e depois George vamos
passar a aba, que será a última pergunta que vamos colocar. George, pode ativar o microfone e colocar a pergunta. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A minha pergunta é a seguinte: gostaria de saber qual será o montante do curso em Nairobi. Quanto é que custa o curso do IPET? Última pergunta. Deixa eu ver o nome da pessoa. Parece a dama. A dama, faz favor. A dama Balde, pode colocar a pergunta. Infelizmente estamos atrasados, devemos encerrar a sessão aqui. Sabemos que há várias perguntas que as pessoas queriam colocar. Há muitas perguntas na sessão de pergunta e resposta. Posso garantir que todas as perguntas serão compiladas e vamos colocar tudo isso juntos e responder a cada uma das perguntas em conformidade com os diretores de intervenção. Permitam-me dar a palavra a uma pessoa que vai fazer uma observação de encerramento. Sabemos que este encontro foi organizado pela Iniciativa Mundial de Avaliação. É um programa geralmente para África anglófono, mas temos IPET, que é um outro parceiro que querá oferecer um curso e ajudar também para capacitar as pessoas. Minhas senhoras, meus senhores, queiram receber o senhor Carlos Acligo, que é o diretor executivo da FRIA. Muito obrigado, Caleb, e muito obrigado pela moderação excelente. Agradeço os co-moderadores. Encerrando esse webinário, gostaria de aproveitar dessa oportunidade para expressar o agradecimento a todos pela participação. Foi uma sessão excelente onde exploramos juntos a visão e oportunidades apresentadas pela Associação de Avaliação Africana. E, pessoalmente, o que aprendi através dessa sessão é que não estamos a falar da competição aqui, mas aqui se trata da complementaridade. Enquanto escola de avaliação na África, nós queremos juntar os esforços e fazer uma avaliação no contexto africano e ter um detalhe sobre tudo que temos que fazer na África. Juntos vamos criar uma sinergia poderosa que vai abranger as oportunidades para todos, para que possamos aprender, promover crescimento profissional para os avaliadores, não apenas na África, mas para além da África. Mais uma vez, em nome da Associação da Avaliação na África e também o Conselho de Administração, inclusive o pessoal e o secretariado, quero agradecer aos intérpretes que estão atrás para facilitar as comunicações e agradeço a todos os intervenientes pela qualidade do desempenho da comunicação que demonstrou claramente as várias vertentes das formações que vão oferecer no futuro. E, obviamente, queremos agradecer aos parceiros, porque não poderemos alcançar esse sonho de organizar essa reunião virtual sem os parceiros. E quero agradecer mais uma vez aos parceiros que apoiaram a formação no sentido de melhorar as competências das pessoas através da Escola Africana de Avaliação e agradecemos o Instituto Africano para Pesquisas, École Nationale d'Administração Pública do Canadá e todos os parceiros que ajudaram, inclusive Mastercard Foundation, que ajudou também, e DIVA também pelo apoio. Caros participantes, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas vossas intervenções. Hoje é um passo à frente
para consolidar nossos empenhos e consolidar o Comitê de Avaliações na África. Nós sabemos que teremos um comitê que vai permitir que possamos consolidar a avaliação na África. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e muito obrigado de fazer parte dessa conversa e vamos acolher todos em Accra em novembro esse ano para o nosso encontro e desejo o melhor a todos e tenham um bom dia e uma ótima tarde. Uma ótima tarde. Muito obrigado. Para aqueles que querem financiar a vossa formação em Nairobi, se trata de $2.500 americanos para aqueles que vão para Nairobi, e aqueles que IPET é do dia 3 a 7 de novembro em Nairobi, esse é 24 a 28 de novembro de 2025. São oportunidades para reforçar as vossas competências. E será uma oportunidade para compreender essa sessão e ver o que é que podemos fazer para melhorar nossas necessidades e reforçar nossas capacidades. São duas formações diferentes que não estão em competição, mas são duas formações complementares. E isso será uma oportunidade para vocês ter competências para mudar a narrativa no conteúdo. Muito obrigado mais uma vez de participar nessa sessão. Espero que gostaram das comunicações. Agora temos a ACI e espero que estejam informados da iniciativa da GES e tudo que podemos fazer para melhorar a paisagem da avaliação na África. Estaremos juntos, quer em Nairobi ou em Accra, IPET em Nairobi, o ESC 2025, no Instituto de Estudos Africanos da Universidade do Ghana, em Ghana. E agradeço a todos pela vossa participação e estaremos juntos no futuro.